Boa noite, primeiro, né? Boa noite. Se apresenta aí, fala quem é você. Então, eu sou Rafaela Amorim, sou psicóloga, me formei na UFES em 2010, já tem um cadiquinho de tempo já. Sou militante do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial do Espírito Santo e também sou feminista e participo de um grupo de mulheres feministas organizadas aqui, que é o Fórum de Mulheres do Espírito Santo, que é o FOMES. Uhum. Sou mestra em psicologia institucional e o meu trabalho no mestrado foi sobre práticas de cuidado na saúde mental. Então, conheci a saúde mental na psicologia com a Cristina Lavrador. Eu acho que você não deve conhecer, porque ela se aposentou. E aí foi ela que me apresentou hoje, inclusive. Estava até relembrando ontem também, 18 de maio, a luta antimanicomial, relembrando por todo um trajeto de saúde mental que se iniciou lá na graduação. Bacana. E hoje eu trabalho também no CAPS Infantil de Cariacica, que acabou de inaugurou em novembro do ano passado. Então a gente está se inventando lá. Bacana, bacana. É, Então, galera, eu chamei a Rafa aqui para a gente estar batendo um papo, né? Falando um pouco sobre a luta antimanicomial, né? Explicar um pouco o que que é os manicômios, como é que eles funcionam e por que que ele não é um modelo que, de fato, defende a saúde das pessoas, né? Como ela falou, ontem foi dia da luta antimanicomial, né? Que é celebrada essa luta. E é um marco muito importante para a psicologia, né? E dentre outras áreas também que trabalham nessa questão da saúde mental. Então, Rafa, para a gente começar um pouco aqui, vamos falar um pouco o que são esses manicômios, né? De onde eles vieram, como eles surgiram, por que que eles surgiram. Então tá. Para falar um pouco sobre a construção dos hospitais psiquiátricos, a gente tem que buscar lá em Foucault. Foucault ele faz todo um resgate histórico, né? E ele, acho que se eu não me engano, é no livro Microfísica do Poder, na parte que fala sobre o nascimento dos hospitais. E Uhum, ali ele retrata como que os hospitais eles vão sendo criados junto com o desenvolvimento das cidades, com o desenvolvimento da economia, lá no século XVI, XVII, né? Então, as pessoas que para aquele momento não tinham uma produção para o capitalismo, né? Essas pessoas e rompiam com as moralidades daquela época, uhum. elas eram levadas para esses hospitais, né? E aí esses hospitais eles tinham como uma função de tratar essas pessoas, só que o tratamento era consertá-las, né, naquele modelo de vivência, de subjetividade daquele período. Então, os hospitais psiquiátricos, eles nascem nesse contexto, né, e se fortalecem nisso, né, porque se a gente for olhar toda a história da loucura, se a gente for olhar todo a história dos hospitais psiquiátricos, a gente vai olhar como que existem histórias bem parecidas nesses Ah, espaços, né? E quando eu falo de histórias parecidas, eu falo de mulheres que tinham relacionamentos antes do casamento, mulheres que engravidavam, pessoas que eram homossexuais, mulheres lésbicas, né? Pessoas em situação de rua. Todas essas pessoas eram levadas de uma forma bem excludente para esses espaços, assim. Então, isso que foi constituindo o manicômio. É Você uma, queria falar alguma coisa? é uma visão muito de higienista, né? De tentar limpar a cidade, né? De maquiar, né? Que todo mundo
é normal, tem que seguir um padrão normal, né? E se está fora desse padrão, a gente enclausura lá e tenta consertar. Se não consertar, fica lá pro resto da vida, né? Exatamente. A gente tem muitas histórias de pessoas que moram há anos dentro dos hospitais psiquiátricos, que ainda é realidade no nosso país, né? A gente Uhum. ainda não conseguiu derrubar todos os hospitais psiquiátricos. A gente já derrubou muitos, não todos. É, E a gente falou um pouco, né, da questão de fato não ser uma solução, né, porque eles tentam moldar essas pessoas que estão fora desse padrão para tentar colocar eles nesse padrão, o que não dá, não é viável, né? Então a gente vê, né, a sociedade vê como não solução esse projeto de manicômio, né? Uhum. Então, a partir daí que começa a vir a luta antimanicomial, né? Isso. A luta E, antimanicomial vem a partir da luta dos trabalhadores dentro dos hospitais. Né? E aí, junto com os familiares e familiares, lá na década de 70, 80, no período da ditadura militar, olha que desafio, que começaram esse, que começou a se fortalecer, né, os protagonistas da luta, assim, aqui no Brasil, né, que a nossa história de luta antimanicomial, ela é muito parecida com ela é baseada na reforma psiquiátrica italiana do Franco Basaglia, né, que é acabar com todos os hospitais psiquiátricos. e, e o que consiste assim essa luta antimanicomial, né? Como é que ela surge aqui no Brasil, né? Teve a influência que você falou aí agora, mas a articulação dos trabalhadores com as famílias, os usuários também, né? E como é que foi se dando essa construção dessa luta? Então, aí a gente teve a organização dos usuários, familiares e dos trabalhadores, né, que não se conformavam com esse modo de tratamento, que era de enclausurar, de violentar. Nós temos subjetividades roubadas dentro dos hospitais psiquiátricos, nós temos corpos, nós temos sangue derramado dentro desses espaços, né? E aí a gente tem uma total medicalização dos corpos, a gente não tem uma prática de cuidado de fato. E aí, vendo toda essa situação, as pessoas se movimentaram e a partir daí começaram-se a organizar movimentos sociais. E um deles foi o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, né? Que até hoje ele está bem ativo e o núcleo estadual da luta antimanicomial daqui do estado do Espírito Santo, que eu faço parte, ele é ligado ao Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que vai se fortalecendo. E aí, enquanto vai se fortalecendo as lutas, construindo um projeto político de, de saúde mental, né, num contexto que a gente sabe que está se construindo o SUS, né, junto com a reforma sanitária, com os pilares da, saúde, da universalidade, integralidade. Né? Nós temos a 8ª Conferência da Saúde Nacional de Saúde, que também pautuou bastante a saúde mental, né? Que Uhum. a 8ª Conferência de Saúde ela foi primordial para o nascimento do SUS, né? Que ali foram construídos todos os pilares, os princípios e diretrizes do SUS, né? O que a gente queria de saúde pública. Então, nesses espaços que a gente foi construindo todo um projeto. Junto a isso, também tivemos o deputado Paulo Delgado, que ele construiu também um projeto de lei que só foi aprovado 10 anos depois, que é o projeto de lei, que é a Lei Federal 10.216 de 2001. Né? Então, Paulo Delgado ele vem com a proposta de lei que não é a original que ele escreveu, ela sofreu várias mudanças, e que diz que as instituições, que a pessoa com transtorno mental, ela precisa ter um cuidado, um tratamento de respeito. Né? E aí também surgiram serviços substitutivos. Nós tivemos, em 89, o primeiro CAPS lá em São Paulo, em Santos,
né? Então, aí a gente foram nascendo os serviços substitutivos, o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é um serviço. E aí depois a gente vai, com a Lei 10.216, a gente vai construindo outros serviços, como as residências terapêuticas, né, que são instituições são serviços de desinstitucionalização, né, que a gente Uhum. acolhe as pessoas que ficaram internadas nos hospitais psiquiátricos, né, e aí a gente vai acolhendo essas pessoas. Então, foi todo um processo de luta, de articulação política, né? E que teve de grande influência da Itália, né? Porque nós tivemos grandes militantes, percussores da reforma psiquiátrica no Brasil, como Paulo Amarante, por exemplo, que teve grande influência, grande amizade com Franco Basaglia, né? Então, tudo isso contribuiu para o processo de construção da luta antimanicomial aqui no Brasil. Eu acho importante essa questão de ser um posicionamento também político, né? Porque muitas vezes a gente cai num discurso que, tipo, a gente tem que ser isento, tem que ser, não pode desenvolver na política, mas é muito pelo contrário, né? As nossas decisões, elas são completamente políticas, né? E, Total. e quando a gente, como a psicologia, a gente como psicólogo, né, eu como futuro psicólogo, eu tomo as minhas ações em prol da vida, seja qual vida essa vida for, que busca um cuidado e não uma medicalização, não uma cura, mas um cuidado extensivo que abrange todas as dimensões da vida dessa pessoa. Eu estou me preocupando com o indivíduo e isso é uma maneira de ser político também, né? Isso é diferente do que a gente vê como a política tem agido, né? Hum, Essa madrugada agora, né? O João Pedro que foi assassinado pela polícia. Uma operação policial em plena pandemia no Complexo do Alemão. Qual é essa política que eles querem levar, né? Então, de fato, é uma decisão política Política de que a gente tem que tomar, né? Exatamente. Você traz a política de morte, né? Porque a política de morte é o que a gente tem dentro dos hospitais psiquiátricos. Ali não tem vida nenhuma, não tem momento, não tem espaço para respirar, não tem espaço para viver, não tem nada. Aquilo lá é política de morte, a morte física, a morte mental, a morte de subjetividades, a morte de desejo, né? Então a gente vive o tempo todo num estado de morte, Sim, né, num estado repressivo, né? E a gente tem essas nossas instituições repressoras, como as instituições de polícia, né, que praticam a mesma que reproduz essas mesmas políticas de morte, né? sim. Então a gente Infelizmente. sabe também que a gente vive no momento de necropolítica, né? E a pandemia tem falado muito sobre isso, né? Porque a gente sabe, né, quem pode escolher em se proteger, quem pode escolher se cuidar, né? Quem está recebendo todo o cuidado desse momento, né? Então, a gente sabe que a pessoa pobre e preta, ela não tem espaço para uma política de vida na atual conjuntura e nem nas conjunturas anteriores, porque o sistema capitalista não nos permite isso, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer todas essas reflexões. Inclusive, grande parte das pessoas que estão dentro dos hospitais psiquiátricos, tanto antes como hoje, são quem? Mulheres, pessoas pretas, LGBTs. Então, existe um recorte, Sim. né? Não é classe média rica que vai e branca que vai para os hospitais psiquiátricos, né? São instituições para roubar a vida mesmo. É uma maneira institucional de exterminar aquilo que não bate com o que eles querem, né? Exatamente. É complicado.
você falou um pouquinho que o CAPES, né, ele surgiu, né, como uma proposta de reinvenção desse serviço, né, e que você hoje também trabalha no CAPES infantil, né, lá em Cariacica. O que são esses CAPs? Como é que eles funcionam? Como é que é a atuação do CAPS? Como é que eles atendem essa população que demanda desse serviço? Como é que funciona esse serviço em si, né? Uhum. Então, o CAPS é um serviço chamado Centro de Atenção Psicossocial, né? E a gente tem várias modalidades de CAPS. A gente tem um CAPS AD, que são para as pessoas que fazem o uso prejudicial de substâncias psicoativas. Nós temos o CAPS tipo 1, que são os CAPs que acolhem todas as demandas de uma cidade que tem até 70 mil habitantes. Nós temos o CAPS 2, que atendem todas as demandas de uma cidade até 200 mil habitantes. E nós temos o CAPS 3, que atendem acima de 200 mil habitantes e que funciona 24 horas, que podendo ter até, se eu não me engano, 10 leitos para internação. E aqui no estado a gente tem o CAPS da Ilha, que fica em São Pedro, que tem que é CAPS 3, e se eu não me engano, o CAPS AD daqui de Vitória também tem CAPS 3, é um tipo 3 também, que tem leitos. Uhum. E o CAPS Infanto Juvenil, que é um CAPS que atende crianças e adolescentes até 18 anos, que façam uso prejudicial de substância psicoativa ou que tem algum tipo de transtorno mental grave e persistente. E autistas também. Uhum. E aí o CAPS, apesar de ser um serviço substitutivo, a gente precisa tomar muito cuidado porque ele também pode se transformar no manicômio, né? E aí ele se torna um manicômio quando a gente faz do CAPS um tratamento dentro, né? Como se os usuários eles tivessem que estar somente dentro do equipamento para poder conseguir o cuidado e que seja de atendimento ambulatorial, né? E que seja um CAPS que não faça um trabalho de protagonismos de vidas de sujeitos ali, né? De autonomia. Então, quando um CAPS faz esse tipo de trabalho, a gente está reproduzindo manicômios, né? Então, eu gostaria de fazer só essa diferença, porque não necessariamente o CAPS ele pode ser um manicômio, mas ele também pode vir a ser um serviço potente, criativo para serviço, né, como serviço substitutivo, que essa é a proposta do CAPS. Uhum. Então, o CAPS ele ele coordena o cuidado de saúde mental na rede de atenção à saúde, né? Então, a gente ali no CAPS, a gente acolhe as demandas mais graves do transtorno mental, né, do sofrimento mental. Não são todos, tá? Porque senão aí a gente também começa a manicomializar o CAPS. E ali a gente faz matriciamento, atendimentos individuais e principalmente atendimentos coletivos, né, que são muito importantes. Esses atendimentos coletivos podem ser diversos, podem ser de expressão corporal, de expressão de escrita, de literatura, né, porque tem que ser um espaço para as pessoas serem escutadas e que seja uma escuta bem qualificada, né, bem cuidadosa, e que seja um espaço também de potência e de criação para a autonomia dessas pessoas, né? Então, é um espaço também para a gente fazer matriciamentos, trabalhar muito com território, né? Porque o CAPS ele precisa sair, né? Então, a gente trabalha bastante a socialização das pessoas na comunidade, né? Uhum. E a gente precisa desse trabalho. Então a gente sabe como que é difícil às vezes para a comunidade, para a sociedade aceitar as diferenças do ser humano, né? Aceitar que a pessoa é diferente, né? Não tem como a gente
querer dizer que uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa depressiva, uma pessoa bipolar tenha comportamentos morais que todo mundo, que a sociedade está querendo que ele queira. Não vai ter. Então a gente sabe que existe algumas dificuldades. E aí o CAPES ele vem para trabalhar com essas pessoas no território, né? A inclusão dela para passar. E é para rodar a cidade mesmo, né? É o direito de ir à praia, é o direito de frequentar a praça, assim. Algumas pessoas podem entender que isso é uma coisa muito simples, né? Tipo, nossa, como assim, né? Vocês trabalham para a pessoa acessar uma pracinha. Gente, a gente trabalha para a pessoa acessar a pracinha sim. Porque a gente encontra muitas dessas pessoas enclausuradas dentro da própria casa. A gente encontra que essas pessoas, quando elas vão para a pracinha, elas são expulsas de lá por algumas pessoas, né? Então, é difícil para essas pessoas que estão num estado mais grave acessarem uma pracinha, acessarem uma praia. Tem gente que não sabe o que é uma praia, o que é passear no shopping, o que é ir na padaria comprar alguma coisa. Para algumas pessoas isso é muito complicado, né? Que a gente tem situações de pessoas que ainda vivem em cárcere privado, né? Então, o CAPES ele vem trabalhar nessas potências, nas potências de vida, né? E também com os familiares, porque os familiares adoecem nesse processo, porque cuidar de uma pessoa com um transtorno mental grave e persistente não é fácil, né? Então, esses familiares, eles também entram no processo de adoecimento, esses familiares precisam de um cuidado. E o CAPES é um equipamento que trabalha muito a questão da democracia. Isso que é bacana, né? Um CAPES que é potente, que é criativo, ele trabalha na perspectiva das assembleias, das assembleias junto com familiares e usuários, e ali decidirem uma cogestão, né? Como que vai ser gerido o CAPES, por quais as atividades, aquela atividade não deu certo, aquela atividade é chata, não, a gente podia fazer algo diferente, né? Talvez aquilo ou outro, né? Nossa, aquele lanche, aquela comida não tá bacana, eu acho que precisa dizer isso, né? Então aí começa a dar os pitacos. Aonde tem uma assembleia bem potente, que eu sei que já mudou até cardápio de, da gestão dentro do equipamento, é o CAPES AD de Laranjeiras na Serra. Lá os usuários lá são porretas, eles se inventam, são totalmente fortalecidos e questionam e não aceitam e correm atrás, vai em vereador, vai não sei aonde. Então é isso, o CAPES é isso, é desenvolver essas autonomias, assim, né? Esses protagonismos, essas histórias, né? É inventar roda, é dançar junto, é cultura. Gente, o CAPES precisa desenvolver cultura, precisa desenvolver arte, né? Nós temos aí Bispo do Rosário, que fez magníficas obras, artes. Nós temos muitas pessoas com grandes potenciais, assim, né? De expressão. Tem gente que só consegue se expressar com o corpo, que não consegue se expressar com a fala, né? Então, quando começa a dançar, a desenvolver gestos na liberdade, sem censura, isso é lindo, é potente, sabe? Isso fala muita coisa, né? Então, CAPES é isso, CAPES tem que ser vida, né? E trabalha muito também a reinserção das pessoas que estão nesse processo de desinstitucionalização, né? A gente tem gente ainda internado 20, 30, 40 anos em hospitais psiquiátricos, né? Eu lembro que eu participei de um projeto, posso falar um pouquinho mais? Se você não me cortar, eu não paro de falar, não. Porque o assunto da saúde mental é um assunto que me empolga muito. Então, são muitas histórias, né? Quando eu estava fazendo o estágio no projeto de extensão da Cristina Lavrador na psicologia da UFES, né, o ECEIDADES, a gente trabalhou na reinserção das primeiras pessoas que saíram do Adalto Botelho, nas primeiras casas, né, as primeiras 5 casas. Na verdade, foram as primeiras 3, depois abriram mais 2.
E aí o projeto era responsável por 2 casas, que é lá em Santana. E aí, no Residencial Santana. Aí eu ficava na masculina, depois eu fui para feminina, fiquei primeiro na feminina, depois eu fui para masculina. Foi onde eu conheci a saúde mental. Fui morrendo de medo, porque eu não sabia o que era, né? Eu fui desesperada, eu fui morrendo de medo. Aí cheguei lá, tinha a moradora percebeu o meu medo, assim, né? Foi incrível. Ela entrou na minha frente, começou a falar um monte de coisa, e coisa por coisa, e depois ela apontou o dedo na minha cara e começou a rir. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, assim, né? E aí a gente trabalhou bastante isso, né? Porque são histórias que ficaram roubadas lá dentro, né? Dentro do hospital. E aí eu lembro que teve uma moradora que saiu e ela hoje faleceu, né? E aí ela tinha acabado de sair e ela saiu com muitas perguntas. Você vê que ela parou no tempo, sabe? Ela perguntava sobre colinos, aquela pasta de dente colinos, aquele não sei o que de produtos, ó, antigos, como e ela queria vivenciar aquilo, sabe? Eu fiquei assim, gente, é impressionante o que a gente faz com a vida, o que nós, quanto seres humanos, fazemos com a vida das pessoas, né? E aí também tinha um outro, são vários assuntos, são várias histórias, quando você para ouvir eles, de fato, para ouvir, né? Tem um outro que esse é vivo, né? E ele tem uma esquizofrenia catatônica, então ele não consegue se expressar direito, né? Tá bem crônico, assim. E aí ele tem a gente sabe, ele ficou, acho que, para lá de 30 anos internado no Adalto Botelho. E ele falava muito da Praia do Suar. E a gente ficava, acho que ele tem vivência, vida, história na Praia do Suar. E aí teve um dia que eu peguei um ônibus com ele e com outro morador, vamos passear na Praia do Suar. Isso aí na época tudo na época do negócio, do projeto. Fomos eu, ele e o outro lá passear. A gente está passeando na Praia do Suar e ele não reconheceu a Praia do Suar. Porque a Praia do Suar de 2007, naquela época, não era a Praia do Suar de 30 anos. Né? Então, assim, e eu explicava para ele que aquela era a Praia do Suar e ele não conseguia ter a dimensão. E ele continuava falando: Praia do Suar, Praia do Suar, eu quero ver a Praia do Suar, Praia do Suar, que ele tem umas expressões assim, né? E aí ele não, e aí a gente voltou e ele continuou com aquilo, né? E olha essa violência que ele sofreu, né? Toda uma vivência que foi roubada dele, assim. Então é isso, assim, o CAPS trabalha essas histórias, o CAPS trabalha essas vidas, né? De tentar a gente trabalhar que eles retomem para a vida, a desejar, ir na padaria tomar um cafezinho, a desejar pegar o dinheiro do benefício e comprar uma roupa, né? A desejar, tô a fim de ir na praia. A gente tem que trabalhar isso com eles, sabe? Vou à praia hoje, então vamos lá, vamos à praia, né? Coisas que pra gente é simples, mas que para essas pessoas foi faz total diferença, assim, né? Muita diferença, né? Então, o CAPS trabalha essas potências, um CAPS que é potente, porque se o CAPS ele trabalhar na perspectiva do ambulatório, só assim, salinha do médico, salinha do terapeuta ocupacional, salinha da psicóloga, a gente não consegue sair disso, porque o CAPS trabalha com a transdisciplinaridade. Eu gosto de trabalhar com esse termo, porque é uma mistura, sabe? É porteiro que está junto, que se vincula, a técnica de enfermagem que consegue também se vincular melhor que a psicóloga,
e que ouve, que senta e que debate, que se discute, né? Então, o CAPS ele trabalha nessa transdisciplinaridade, reconhecendo os saberes das pessoas, de todos ali, mas que não existe essa cadeia hierárquica, né? Todos Uhum. ali são capazes de produzir cuidado, né? Então é isso, assim, CAPS é isso, CAPS é vida, um CAPS potente. E a gente está tentando fazer isso lá em Cariacica. Está difícil, Eu porque imagino que a seja. gestão de Cariacica, só Jesus, mas a gente está tentando, a gente está construindo lá as modas. Eu imagino que seja difícil também por conta disso, né? O que é potencializador, né? Que é essa transdisciplinaridade, né? Que são várias áreas agindo para trabalhar esse indivíduo, né? Para dar essa autonomia para ele, né? É, trabalhar isso é muito difícil, né? Porque são várias áreas diferentes, vários saberes diferentes e que eles têm que trabalhar em conjunto para que o usuário seja beneficiado, né? E esse alcançar esse conjunto de ações que os profissionais têm que ter deve ser muito difícil, né? Dos profissionais se articularem para realmente poder potencializar mesmo o serviço, né? E oferecer um serviço bom para quem precisa. Sim, é muito difícil, extremamente difícil. É difícil, principalmente quando a gente não tem uma gestão que contribui, né? Uhum, Que não vai junto ou que não entende o que é a saúde mental e nem a importância da saúde mental para a sociedade, né? Porque não tem como, assim, saúde mental ela precisa ser tratada com o seu devido respeito, com a sua devida colocação, né? Todo mundo tem e passa por algum tipo de sofrimento em algum momento da vida ou em todo momento da vida, né? Então a gente precisa cuidar disso. E aí, e por muito tempo, saúde mental, ou ela foi tratada, né, pelo viés da exclusão com os hospitais psiquiátricos, e quem tem dinheiro, quem é rico, vai nos melhores médicos, nos melhores psicólogos, faz a sua terapia semanalmente, faz a sua musculação, sua ginástica, seu yoga, né? uhum. Que é um custo, né? E aí? Né? Onde entra a universalidade da saúde? Onde entra a universalidade do SUS? Onde entra, né, a integralidade, a equidade desse cuidado, né? Então, é isso, sim. A gente precisa ainda lutar muito pelo SUS e, infelizmente, a gente precisa fazer os enfrentamentos cotidianos com a gestão, né? É necessário. É adoecedor para o trabalhador também, tá? Não é fácil, mas é necessário. É, você falou que você tinha uma carta para ler de uma dos usuários do CAPS. Sim, então, eu seria muito bacana se ela lesse. O nome dela é Sunamita. Ela publicou no Facebook dela e ela está espalhando para Deus e o mundo, né? Porque ela quer participar de um concurso de literatura da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu não conheço esse concurso, mas ela quer que a escrita dela alcance todos os espaços. Sunamita é uma pessoa que é muito especial, assim. Ela tem uma história de muito sofrimento e que tem tido bastante, digamos, avanços, né? Potencialidades, assim. E eu conheci Sunamita numa ação que o Núcleo fez na Assembleia Legislativa, no seminário, que foi feito lá no dia 18, e que ela contou a experiência, a vida dela, né? A história dela. Não teve um que não saiu chorando. Ela falava, chorava e tudo se misturava ali. E aí hoje ela está aqui produzindo textos, ela é cuidada no CAP Cidade, que fica lá no CREI Metropolitano, lá tem uma equipe maravilhosa. Acabou de se aposentar a coordenadora de lá, que trabalhou lá por anos, Ana Maria. Ela é maravilhosa.
Mas a equipe lá continua maravilhosa também. O nome do texto é 18 de maio. Talvez eu possa agir como uma menina emburrada. Se alguém me disser, cale-se, talvez eu diga, cala a boca, quem morreu, quem manda na minha boca sou eu. Ou talvez eu grite, com toda a raiva guardada por anos. A essa altura da vida, ser chamada de louca não me incomoda tanto. Por uns 30 anos, eu guardei todas as dores, todas as ofensas, todas as injúrias, chorei sozinha no meu travesseiro. Noites e noites de choros silenciosos. As lágrimas escorriam no meu rosto, a alma dilacerada, o grito engasgado. Eu pensava, gritar para quê? Se ninguém vai me ouvir. Até que surtei, saí completamente da realidade. Perambulando sozinha pelas ruas, fui resgatada e começou meu tratamento de saúde mental. Acho que consultei com todos os psiquiatras desse estado. Até conheci o tratamento no CAPS Cidade, com a equipe multiprofissional. Aprendi diversas formas de expressão, diversas formas de colocar para fora aquela dor que dói diariamente. Conheci também a luta antimanicomial. Vi que aos poucos estamos ganhando voz. Agora me aguentem. Não gritei nem para parir meus filhos, mas grito hoje mesmo. Grito para que me ouvem e me ajudem a calar essa voz que diz que a morte é a única solução para calar toda dor que grita dentro de mim. Eu grito e busco algo que chegue como bálsamo a essa dor que insiste em fazer eu desistir. E não há no mundo quem possa me fazer calar. Só a sepultura calará a minha voz, enquanto tenho forças para gritar. Grito para a biomedicina, achar novos tratamentos, gritos para a tecnologia ser favorável para a saúde mental. Grito para os governantes olhar para a saúde mental com mais atenção. Grito para a ministra dos Direitos Humanos, para olhar para os excluídos. Grito até para o presidente, embora eu não tenha votado nele. E ele foi eleito e tem por obrigação presidir por todos. A todos os médicos que cuidam de mim, a equipe multiprofissional do CAPS, grito bem alto. Obrigada. Deus os colocou como anjos para cuidar de mim. Que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Esse é o texto da Sunamita, que é uma pessoa muito especial, com uma história incrível, que continua fazendo o seu tratamento no CAPS, né? E que ela está querendo participar do concurso do ABP, mas é um texto que fala de um processo que ela passou por silenciamento por muitos anos de vida e que hoje o CAPES trabalhou o tratamento, o acompanhamento foi de um jeito que desenvolveu aí que ela está gritando. Isso é maravilhoso. Isso é um trabalho, isso é um cuidado em liberdade, isso é um trabalho potente, isso é um trabalho criativo que a gente precisa desenvolver dentro do CAPES, assim, né? Com certeza. É isso. Com certeza. É potente, né? É um texto potente, é uma história de vida potente, né? Que por muito tempo foi silenciada, né? E agora, com esse aparelho, com esse serviço, né? Consegue ser potente, né? Consegue dar vida para essa pessoa, né? Vontade de viver também, né? Sensacional, sensacional mesmo. João, você precisa ir nos eventos da luta antimanicomial. A gente tem 2 eventos anuais, que é sempre no dia 18 de maio, a gente faz algum evento, e o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. É muito potente, é maravilhoso, você vai lá. É sempre em algum lugar aberto, né?
já foi na praia de Cambori, já foi na praça, na Praça Costa Pereira, já foi na Pedra da Cebola. É muita arte. E Uhum. aí os usuários vão pegando o microfone, e vão cantando, e vão dançando, e vão recitando poemas que eles escreveram, eles começam a falar. É fantástico, sabe? E é isso, assim, essa cultura, essa riqueza, essa alegria, né, que a gente precisa dizer, né, que a gente precisa dizer que por uma sociedade sem manicômios, porque é fantástico, assim. Eu sou muito suspeita. Eu me apaixonei pela saúde mental na graduação e desde então sigo essa vida, né? E é isso, assim. E aí você me perguntou também, né, do que seriam práticas manicomiais também, né? Sim. E aí a gente precisa falar assim, né, que práticas manicomiais são todas as práticas que cerceiam desejos, né? Desejo de vida, escolhas, seja ela qual for, né? Então, quando a gente impõe moralidades, quando a gente impõe regras, quando a gente diz que o sujeito não pode ser assim, porque não pode, porque não está prescrito, porque não está escrito, né? Então, são práticas que a gente tem e essas práticas não são somente profissionais, assim, a gente tem que falar dessas práticas como sociedade como um todo, né? E aí a gente precisa trazer esse contexto de práticas manicomiais para grupos oprimidos, né, que vivem no modo de uma sociedade bem opressora, né? E aí hoje, aí eu pensando nessas práticas, falando comigo mesmo, que aqui em casa eu falo comigo mesma, né? E aí eu pensando, eu lembrei daquele projeto terrível do deputado estadual de São Paulo, que não precisa ser citado o nome, né? Que eu não entendo, aquele jovem que fez um projeto de lei para tentar para que todas as mulheres que tivessem em que estivessem grávidas e tivessem a intenção de abortar, essas mulheres poderiam ser internadas compulsoriamente no hospital, né? Então isso é uma prática altamente manicomial, né? Quando a gente fala que a mulher ela não pode decidir pelo seu próprio corpo, né? Quando a mulher ela tem que seguir regras, né? O patriarcado, né? Nos exige muitas práticas manicomiais. Então a gente precisa dizer sobre feminismo, a gente precisa dizer sobre racismo, a gente precisa dizer, né, sobre LGBTfobia, porque são essas pessoas que vivem mais intensamente as práticas manicomiais, né? E aí é nós, quanto profissionais, você daqui a pouco aí, sendo meu colega de trabalho, né? A gente precisa pensar o que a gente está fazendo da nossa profissão, né? Do que a gente está fazendo quanto prática profissional. O nosso cuidado, ela está sendo na perspectiva de um cuidado de liberdade, né? Ou a gente está tutelando esse sujeito, dizendo que ele tem que agir assim, no modo tal, né? A gente não está respeitando as diferenças. Então, a gente, quanto profissionais, a gente tem que fazer muito isso, né? Todas essas análises o tempo todo, né? Porque ninguém está imune. São forças que nos batem o tempo todo, né? Às vezes eu posso ter uma prática machista, às vezes eu posso ter uma prática racista. A questão é eu reconhecer e combater e enfrentar isso, né? E aí, para poder permitir o processo de transformação e de desconstrução dessas práticas em mim, né? E aí, por isso que nós, quanto profissionais, a gente precisa pensar o tempo todo no que a gente está fazendo, né? Quanto nas nossas intervenções, né? É isso, assim, quais são as nossas apostas no nosso campo de trabalho, e seja onde a gente estiver, né? No nosso campo de estudo, enfim. Certamente. Para a gente começar a finalizar aqui a nossa conversa, que já está quase acabando já, que a gente tem 40 segundos que a gente está falando, vamos falar um pouco dessa luta aqui no Estado, né? A gente tinha, você participou do projeto de extensão, né, que
pegava as pessoas que estavam saindo da Adalto Botelho, né, para um pouco trazer para essa inserção, né? Uhum. Qual foi a importância assim dessa luta para o fechamento do Adalto Botelho, né? E a psicologia também, né? Qual o papel dela nisso tudo, né? Uhum. Então, o nosso conselho, tanto o conselho regional, o sistema conselhos de psicologia, né, o CFP, enfim, eles têm uma história de muita parceria da luta antimanicomial, sabe? Então, a gente participa muito ativamente, a psicologia participou muito ativamente e continua participando do processo da luta antimanicomial, né? Inclusive para o fechamento da Clínica Santa Isabel, lá de Cachoeiro de Itapemirim, não sei se você deve, acho que você deve conhecer ou já ouviu dizer Eu vou sobre a falar, eu Clínica vou Santa falar. Isabel. Cachoeiro de Itapemirim, ela foi fechada em 2016, eu acho, 16 ou 17 ela foi fechada, né? Então, aquilo ali foi processo de luta total e que o CRP esteve junto, né? Então, a luta antimanicomial no Espírito Santo, ela começa primeiro com os processos de resistência que foram criados dentro do próprio hospital psiquiátrico, né? Nós tivemos a própria Cristina Lavrador, né, que a professora de psicologia aposentada da UFES, que antes dela entrar como professora, ela trabalhava no Hospital Adalto Botelho. Nós temos o Hugo, o psiquiatra Hugo, que é um poço de sabedoria. Nossa, aquele homem é fantástico. É um psiquiatra psicanalista argentino, ele veio refugiado da ditadura lá da Argentina. E ele também participou desse processo da resistência dentro do Adalto Botelho com o cuidado comunitário dentro de um espaçozinho que foi criado para aquilo, para poder trabalhar a possibilidade da saída das pessoas dos hospitais do Adalto Botelho, né? Então ali já começa um processo tímido, mas começa, né? O importante é começar, é dar o passo, o primeiro passo. E aí, com o governador Vitor Buarque, em 94, por aí, ele começa a trazer como pauta, junto com trabalhadores e usuários e familiares, a pauta da saúde mental, né, de uma política de saúde mental. Então, a gente tem aqui os primeiros CAPs, que é o CAPs da ilha, o CAP Cidade e o CAPS Mochuara. São os primeiros CAPs que surgiram nesse período, né? De 94, 95, 96. E ali também nasce o núcleo estadual da luta antimanicomial, que hoje é o movimento organizado da luta antimanicomial no estado do Espírito Santo. A gente tem pessoas daquela época, assim, tipo Niceia, André Romaioli, Graça, Genilson, o Charles Pelissari. Nós temos pessoas assim que estão nesse movimento desde aquela época, né? E aí outras pessoas que foram entrando, tipo eu, Fernanda Tassis, né, Jamile, enfim, a própria Silvandira, Zoara maravilhosa, aquela mulher também quando abre a boca, não tem ninguém que não saia afetado pelas coisas que ela fala, assim, super empoderada. E aí a gente tem esse movimento, né, que vai se fortalecendo, construindo timidamente a política de saúde mental. É importante dizer que a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial no Estado do Espírito Santo hoje, ela é altamente defasada, muito defasada. Isso aí é outro assunto para uma que tem mais pano de manga, né? E aí os movimentos, esse movimento começa a se organizar nesse processo, né? Aqui o movimento nacional da luta antimanicomial, do qual o núcleo da luta antimanicomial ele é vinculado, tem os encontros anuais, não, acho que são de 3 em 3 anos, né? E aí teve um ano que o Espírito Santo sediou esse encontro, que foi em 2007, né? Que eu não participei desse encontro,
mas todo mundo fala que foi um encontro muito potente, assim, que foi um encontro de construção de pauta política, de luta, de processos de resistência, né? E aí veio gente do Brasil inteiro para esse encontro. Sempre faz. O último encontro do MNLA foi o ano passado, em São Paulo. Né? E aí foi bem bacana porque pautas LGBT, racismo e feminismo, elas entraram como pauta de discussão e isso foi super necessário, né? E aí foi bem interessante. E aí a luta anti-manicômio no Estado, ela vai se fortalecendo nisso. Teve o fechamento da Clínica Santa Angélica, que era um manicômio que ficava perto do Parque Moscoso, isso também na época de década de 90. A gente foram feitos vários enfrentamentos para o fechamento do Adalto Botelho, da saída das primeiras pessoas, para a abertura das primeiras casas, das primeiras residências. A Clínica Santa Isabel, nossa, aquilo lá terrível, quantidade de denúncias que a gente recebia, que todo mundo recebia, né, de pessoas que cometiam suicídios, pessoas que morriam lá dentro, de tudo que vocês imaginaram, assim, é terrível ouvir, assim, foi o último manicômio, foi assim, não vou dizer o último manicômio, porque eu ainda tenho minhas questões sobre o Hospital Estadual de Atenção Clínica, que é o Adalto Botelho, que se transformou no EAC, né? Uhum. Mas tem muita. A gente fez muito enfrentamento. Nossa, olha, foram feitas audiências públicas. A gente foi 2 vezes fazer ato. Saímos daqui de Vitória com o ônibus lotado. A gente foi lá fazer ato lá na frente, batucada. Era reunião com o governador, reunião com não sei quem. Olha, a gente batia muito de frente com isso, assim. Você não tem noção, a galera da saúde mental é heavy metal. Você quer brigar, você quer arranjar uma briga boa, é com a galera da saúde mental, assim, da luta antimanicomial, porque a gente briga mesmo, sabe? E quando o Renato Casagrande, no primeiro governo dele, ele inventou a tal da Rede Abraço, meu Deus, aquilo foi uma tragédia, porque aquilo foi para pagar campanha para os evangélicos, sabe? Então, assim, um dinheirão, milhões indo para as comunidades terapêuticas, sabe? E para as pessoas fazerem campanha, fundo totalmente eleitoral. A gente fez muita briga também. Mas a gente comemorou muito quando a Clínica Santa Isabel fechou. E aí essa clínica fecha e aí abrem as. Nossa, abriu um cadiquinho. Porque até a clínica fechar, se eu não me engano, a gente tinha 7 ou 10 residências terapêuticas na região metropolitana. E aí hoje nós temos 17 residências terapêuticas, se eu não me engano, acho que é isso, são 17. É o tempo todo, a gente faz mobilização artística. Quando teve em 2000, hoje eu também estava lembrando sobre a ocupação que a gente fez lá em Brasília, na coordenação da saúde mental nacional, que foi uma ocupação nacional, fora Valêncio, porque tiraram o Ticanori para poder colocar o Valêncio na época da Dilma. A gente ocupou, a gente ficou de dezembro até abril, acampado dentro do Ministério da Saúde. Foi fantástico, eu fiquei 5 dias lá, né? Fiquei 5 dias lá acampado. Tem outros militantes daqui do estado que foram também, ficaram acampados lá também. O Brasil inteiro indo para lá. No dia quando eu fui, tinha gente do Rio de Janeiro, não, tinha gente de Minas Gerais e de Pernambuco, né? E aí a gente foi conhecendo outras pessoas. Então, a luta antimanicomial no nosso estado hoje, ela é bastante ativa nesse sentido. A gente faz esses eventos do 18 de maio, faz os eventos do 10 de outubro também, que é o Dia Mundial de Saúde Mental. A gente faz todos os enfrentamentos.
a gente se manifesta publicamente e as pessoas já reconhecem o nosso movimento, né? Então, é um movimento que não é institucionalizado, então não existe coordenador, é que se autogere, né? Isso é fantástico, a gente às vezes até se perde nesse processo, né? Mas é isso, assim, a gente vai se organizando para fazer resistência e militância. E a gente tem gente que é da militância, que ocupa cargos de gestão e que faz militância dentro dos cargos de gestão também. E é isso, sim, sabe? A gente se alia o tempo todo dentro da luta antimanicomial aqui no estado do Espírito Santo, sabe? E a gente também promove seminários, enfim, né? Sempre nesse sentido, assim, de fazer, né? E você pode ter certeza que todos os serviços que a gente tem hoje foi na base da luta, né? Não teve vontade política, não. Foi luta. Inclusive o equipamento que eu trabalho hoje, que é o CAPS de infantil de Cariacica, nasceu a partir de um movimento popular de Cariacica, de familiares autistas, da PAI, né, e de pessoas e familiares que têm transtorno mental grave, infanto-juvenil em Cariacica, que se aliou à Defensoria Pública da União e do Estado do Espírito Santo, as duas defensorias, que fizeram um movimento mesmo de pressionar e tudo, judicializaram, fizeram audiência pública e foram para a luta. E o CAPS ele só saiu porque a Defensoria Pública ficou lá no pezinho de orelha da secretária de saúde. Não foi nem da área técnica, do coordenador, foi da secretária, foi do prefeito. Então, assim, tudo que é relacionado à saúde mental é na luta, é no suor, né? Então, a luta antimanicomial no estado do nosso Espírito Santo até a organização de uma proposta da rede de atenção psicossocial estruturada no estado do Espírito Santo também fala de uma luta, porque as pessoas que participaram desse processo também entendem a importância de tudo isso, participam e militam também. É isso, sim. Aí a live lá no Instagram finalizou, né? Devido à limitação de 1 hora por live. Daí o papo finalizou por ali mesmo. E lembrando que também estamos com uma campanha no Apoia-se. O link está na descrição do episódio. E essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. Você clicando nesse link, você pode ver todo o detalhamento da campanha. E se você quiser e puder colaborar, você pode estar ajudando a partir de R$1 mensal. Ou também você pode estar fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e até a próxima.